Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Sejam bem-vindos ao programa Inclusão de A a Z. Esse programa eu criei para a gente fazer essas lives, aproveitando esse período que a gente está mais disponível, e para a gente discutir sobre o direito da pessoa com deficiência. Por enquanto, a gente tem falado muito sobre a pandemia, mas essas lives, o conteúdo delas não será só sobre esse assunto. A gente vai tratar de outros direitos da pessoa com deficiência, então a gente vai procurar trazer assim, vários assuntos diferentes para que você tenha essa informação de quais são os seus direitos, tá bom? Essas lives, a gente está fazendo uma série de lives durante um mês, todo dia, às 3 horas. Eu estipulei um tempo assim que ela vai durar. Esse tempo é sempre de 30 minutos, justamente para não tomar muito o seu tempo. Mesmo em tempos de pandemia, eu sei que muita gente tem muito o que fazer em casa, como eu aqui, eu estou sempre fazendo alguma coisa. E eu estou fazendo as lives tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você está me assistindo no Instagram e ainda não é inscrito no YouTube, vai lá e se inscreva. E vice-versa, se você está assistindo no YouTube e ainda não me segue no Instagram, Lady César Oficial, você vai lá e comece a me seguir, porque o conteúdo desses tanto no YouTube quanto no Instagram, eles nem sempre coincidem. Às vezes eu posto coisas no Instagram que não está no YouTube. E também tem vídeos no YouTube que não estão lá no Instagram. Então é bom você estar aí me acompanhando tanto no YouTube quanto no Instagram. O nosso tema de hoje será: como fica o trabalho da pessoa com deficiência em tempos de pandemia? Então, a gente vai discutir hoje qual o risco de contaminação da pessoa com deficiência, quais são as ferramentas que a gente tem hoje para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao mercado de trabalho, quais as medidas para a gente preservar esse emprego e a renda da pessoa com deficiência que trabalha. Será que a legislação garante alguma coisa especial para a pessoa com deficiência nesse tempo de pandemia? Tem alguma proteção especial? Qual é o risco dessa pessoa ser demitida? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos ao longo da live. O risco de contaminação, segundo uma informação dada pela doutora Regina Fornari, ela é médica e fisiatra do Centro de Reabilitação Luci Montoro, em São José do Rio Preto. Ela falou que o risco de contaminação da pessoa com deficiência, ele é 3 vezes maior do que o risco das pessoas sem deficiência. Então, daí a preocupação que a gente tem com esse público que trabalha, né, que são essas pessoas com deficiência. E por que isso ocorre? Segundo ela, por vários motivos, né? Esse alerta também ele foi dado pela ONU. A ONU fez um alerta para que os governantes tenham maior preocupação com as pessoas com deficiência. Então, isso foi um alerta assim, feito pela relatora dos assuntos da pessoa com deficiência da ONU. E ela disse que esse risco também, essa proteção assim, que os governos têm que dar à pessoa com deficiência, se deve também pela discriminação estrutural que essas pessoas passam, né? Então, durante desde que o mundo é mundo, que as pessoas com deficiência são discriminadas. Hoje a gente sabe que a gente tem assim, uma situação muito melhor do que antigamente, do que foi antigamente, mas ainda assim, né, existe muita discriminação. E também, então, no momento desse de pandemia, por conta dessa discriminação que vem de longa data, as pessoas com deficiência podem serem esquecidas, né?
Então, ela faz esse alerta nesse sentido, de que, os governos se preocupem com esta população. E também porque elas têm essa vulnerabilidade maior, conforme a doutora Regina também falou foi um vídeo que eu vi ela falando sobre isso. E por que isso acontece? Porque as pessoas com deficiência, muitas delas, elas têm associada comorbidades, que são outras doenças relacionadas àquela deficiência. A síndrome de Down, por exemplo, pode trazer associada uma cardiopatia, problemas respiratórios que podem agravar, né, numa situação de um contágio. Também a perda auditiva. E então, essas pessoas, muitas dessas pessoas com deficiência, ela tem essas outras doenças associadas à sua deficiência. Algumas pessoas com deficiência também, como as pessoas cegas, elas necessitam de utilizar as superfícies para se locomoverem. Então, nessa colocação da mão ali pelas superfícies, ela também terá uma possibilidade maior de se contagiar com esse vírus. As pessoas que também necessitam de cuidadores, porque elas terão esse contato ainda diário com os cuidadores. Então, isso é uma possibilidade maior de a pessoa com deficiência também se contaminar. No caso da deficiência intelectual, onde essas pessoas, elas nem sempre elas conseguem entender a gravidade da situação, até porque as informações, elas não são acessíveis a essas pessoas, né? Então, elas não conseguem captar tudo aquilo que está sendo dito por uma autoridade sobre a gravidade, sobre os cuidados que ela tem que ter neste momento. Então, as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, elas gostam muito de abraçar, de beijar. Então, isso é um fator de risco também para elas, porque elas não têm esse entendimento, às vezes, nem todas, né, mas algumas delas não têm esse entendimento completo de saber da gravidade da situação. E, como eu falei, a comunicação, ela nem sempre é acessível, né? Então, as pessoas cegas, por exemplo, elas não têm uma acessibilidade total para que elas fiquem sabendo de uma forma oficial do que está acontecendo naquele momento e de quais são os cuidados que ela deve ter. Então, por todas essas questões, a pessoa com deficiência, ela fica muito mais vulnerável nesse período. Então, quais medidas... Aí a gente falando, então, um pouco do emprego. O próprio governo, ele já editou medidas para que a gente tenha a garantia desse emprego e dessa renda. Então, mesmo no caso de haver uma suspensão do contrato de trabalho, o governo já editou medidas em que garante uma renda mínima para essas pessoas. Mas o que a gente quer é que as pessoas com deficiência, elas tenham essa garantia do trabalho e da renda, justamente por conta de todo esse contexto que ela vive, de exclusão. A dificuldade de entrar no mercado de trabalho é muito grande. Isso é sabido e isso é notório, né? As famílias que têm pessoas com deficiência sabem da dificuldade que é incluir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E o próprio governo editou, então, essas medidas que o empresário, que o empregador pode adotar para que garanta o emprego das pessoas, não só das pessoas com deficiência, mas de todos os seus trabalhadores. Então, a pessoa pode ficar em teletrabalho, pode antecipar as férias, pode antecipar os feriados, o aproveitamento, o banco de horas, então pode adotar o banco de horas, pode suspender as exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, e também pode direcionar essas pessoas para uma qualificação. Se elas não estão fazendo o trabalho em si, elas podem
está aproveitando esse tempo para se qualificarem. E hoje a gente sabe que muita coisa está acontecendo na internet, né? Então, uma forma também de você se qualificar para o trabalho hoje aqui, é por meio da internet. Vem aqui, me ajude. Embaixo, mãe, na tela. Aqui. Voltou aqui. Então, uma forma que a pessoa também pode utilizar é por meio da internet. Tem muita coisa acontecendo na internet. Eu mesma já assisti várias lives falando assim sobre os assuntos que me interessam. Estou fazendo um curso online também, que está sendo muito bom. Então, é o momento também das pessoas com deficiência aproveitarem esse momento e se qualificarem ainda mais para esse retorno, né? Quando tudo isso passar, ela está mais qualificada para as suas atividades no mercado de trabalho. E quais são as ferramentas que a gente tem para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao mercado de trabalho? A ferramenta mais importante que a gente tem hoje é a lei de cotas. Então, essa lei de cotas, ela é, assim, o que dá realmente acesso à maioria das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A lei de cotas, ela prevê que as empresas que tenham acima de 100 empregados, elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Então, há uma progressão, à medida que aumenta o número de empregados na empresa, há necessidade de se empregar mais pessoas. Então, esse percentual, ele começa com 2% e vai até 5% de pessoas com deficiência que devem ser empregadas nessas empresas acima de 100 empregados. A outra ferramenta que a gente tem, a primeira de todas, é, na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela garante, no artigo 34, que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, essa é uma garantia que tem força constitucional, porque ela também está prevista na convenção, né? Que a pessoa tem direito ao emprego, porque o emprego é uma forma de a pessoa com deficiência também ser incluída na sociedade, de se sentir útil, de se sentir parte desse todo e de ser produtiva para o seu país. Então, é uma ferramenta importantíssima para a pessoa com deficiência com relação à sua inclusão. E o artigo 35, ele diz o seguinte, da Lei Brasileira de Inclusão: é finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Então, essa é a principal regra que a gente tem. E aí, voltando aqui para a lei de cotas, a lei de cotas, por meio dela, a maioria das vagas de emprego destinada a essas pessoas com deficiência, elas são preenchidas. Mas, infelizmente, ainda, segundo dados, apenas 50% dessas vagas que são de ocupação obrigatória em razão da lei de cotas, apenas 50% dessas vagas, elas são preenchidas. E esse 50% que já está preenchido, a gente deve muito à fiscalização feita pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é um trabalho essencial, fundamental, para que as empresas realmente empreguem as pessoas com deficiência. O que a gente espera no futuro próximo é que o empresário ele veja a pessoa com deficiência como um potencial empregado sem, assim, aquela necessidade de ter uma norma que o obrigue a empregar essa pessoa. Que ele passe, a partir da experiência que ele vai adquirindo, né, com esses empregados que chegaram à sua empresa por meio das cotas,
que isso sirva como estímulo para que ele empregue outras pessoas, mesmo acima da cota que ele é obrigado a cumprir. Porque essas pessoas têm o mesmo direito que as demais pessoas a estarem no mercado de trabalho. Um outro dado também é que, apesar de apenas 50% dessas vagas estarem preenchidas, o que se observa é que de ano a ano esse número vem aumentando. Então, mesmo nos anos onde o emprego não cresceu, com relação a esses empregos para a pessoa com deficiência, de ano a ano sempre houve um aumento. Então, isso é um bom sinal, né? Uma outra forma de você ter acesso a um emprego é através da lei do concurso público. A lei do servidor público que diz que destina 20% das vagas do concurso público para as pessoas com deficiência. O problema dessa lei é que ela não separa essas vagas por tipo de deficiência. Então, as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, elas concorreriam com as mesmas vagas da pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência física. Então, a concorrência fica muito desleal para as pessoas com deficiência intelectual. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar na lei, né, do servidor público para dar acesso também a todas as pessoas com deficiência. Inclusive, os dados também mostram que o governo, que é quem edita as leis, ele não dá o exemplo. Porque quando a gente pega o percentual de pessoas com deficiência empregadas nas empresas e as pessoas empregadas no serviço público, o serviço público emprega muito menos do que a iniciativa privada. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada para que o serviço público também absorva mais pessoas com deficiência nos seus quadros. Existe até um projeto de lei que prevê que a pessoa com deficiência ela também possa entrar, ter uma cota para os cargos de comissão e as funções comissionadas. Esse projeto está no Congresso Nacional e tomara que seja aprovado, né? Porque seria mais uma forma da pessoa com deficiência ter acesso ao serviço público. Uma outra forma da pessoa com deficiência entrar como um aprendiz, né? Então, ele é contratado como aprendiz e depois ele pode ser efetivado, ter um contrato por tempo indeterminado. Então, isso é uma outra possibilidade que o empresário tem de contratar uma pessoa com deficiência, fazendo esse acesso inicial a partir da aprendizagem e depois efetivando essa pessoa na sua empresa, sendo que ele mesmo qualificou essa pessoa. E então, seria muito mais fácil esse acesso depois a um contrato indeterminado de trabalho. O que não pode acontecer é que a lei da aprendizagem, ela não tem aquele limite de idade para a pessoa com deficiência. Então, o que não pode acontecer é a pessoa com deficiência ficar eternamente como aprendiz naquela empresa. A ideia não é essa. A ideia é que ela passe por esse processo, mas que logo, num tempo assim, que não fique eternamente, ela passe para esse emprego da empresa. E uma outra forma é por meio do estágio. Então, existe também uma lei, a Lei 11.788 de 2008, que reserva 10% das vagas de estágio para as pessoas com deficiência. Então, essa também seria uma forma da pessoa com deficiência se qualificar, né, para entrar posteriormente no mercado de trabalho. E eu tenho estudado sobre uma outra metodologia que dá acesso àquelas pessoas que têm maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, como, por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual. Então, eu estou, inclusive, fazendo um curso da ANEA sobre o emprego apoiado. E eu estou, assim, apaixonada por essa metodologia, porque eu vejo que é a chance, através do emprego apoiado,
da pessoa com deficiência intelectual e aquelas pessoas que têm maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de serem incluídas. Então, a ANEA é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, ela funciona fazendo essa disseminação do que é o emprego apoiado e promovendo cursos de formação para as pessoas entenderem o que é o emprego apoiado. Então, essa metodologia, ela já é utilizada em vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, com um sucesso muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela existe desde a década de 80. Então, daí a gente vê como a gente está atrasado. No Brasil, existem já algumas instituições que utilizam essa metodologia, mas que a gente precisa acelerar esse processo para que as pessoas com deficiência que têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, que elas também acelerem esse processo de entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu quero fazer uma live com a pessoa que é o presidente da ANEA, a gente já falou mais ou menos sobre esse assunto, de trazê-lo aqui para falar mais sobre o que é o emprego apoiado. O que eu posso passar assim, de informações que eu já aprendi no meu curso é que essa metodologia ela tem etapas em que ela conhece a pessoa, que é a fase da descoberta. Então, ela vai conhecer aquela pessoa, quais são as suas vontades, quais são os seus anseios, quais são as suas habilidades. Então, a partir dessa descoberta de quem é essa pessoa, esse consultor do emprego apoiado, ele vai fazer uma busca ativa por esse posto de emprego. Então, é como se fosse uma customização dessa vaga específica para essa pessoa que está sendo atendida por esse consultor. Então, essa metodologia, ela tem várias fases, até a fase onde a pessoa vai conseguir aquela vaga e ela vai ser acompanhada por esse consultor. A grande vantagem que eu vejo disso é porque, além do apoio que é dado à própria pessoa com deficiência, esse apoio é dado também ao próprio empresário. Então, essas dificuldades nessa relação são, assim, dirimidas por esse consultor. Além disso, ele apoia a família nesse processo. Então, é uma rede que se forma para proteger essa pessoa com deficiência, não aquela proteção dada pelas oficinas que ainda funcionam no Brasil, né? Que são aquelas oficinas protegidas à pessoa com deficiência. No emprego apoiado, à medida que a pessoa vai adquirindo habilidades, ela vai conseguindo desempenhar as suas funções dentro daquele posto de trabalho, esse apoio vai sendo retirado. E também a formação, o apoio, essa qualificação, ela é dada lá no posto de trabalho para aquela pessoa diante daquelas atividades que ela tem que fazer naquele posto. Então, a gente inverter o processo. Ao invés de ter uma vaga e você ir buscar uma pessoa para aquela vaga, você tem uma pessoa, você sabe o perfil daquela pessoa e você vai buscar aquela vaga de acordo com aquele perfil. Então, é uma inversão total do processo, mas que beneficia totalmente essas pessoas com deficiência intelectual, especialmente, mas o emprego apoiado, ele não se aplica apenas às pessoas com deficiência intelectual. Ele pode, inclusive, em outros países, até para os refugiados, utiliza-se a metodologia do emprego apoiado. Então, eu estou estudando sobre isso e eu vejo que é uma saída. Existe no Congresso Nacional também um projeto de lei para regulamentar o emprego apoiado no Brasil e a gente tem que dar um gás para aprovar esse projeto o mais rápido possível. Então, voltando então ao assunto da garantia do emprego e da renda da pessoa com deficiência. Ontem eu assisti, acho que foi ontem,
uma live com o doutor José do Carmo. Ele é auditor fiscal do Ministério Público do Trabalho e ele é coordenador do projeto de inclusão em São Paulo. E aí ele fez umas considerações que eu achei muito interessantes. Não existe, como a gente sabe, não existe nenhuma norma específica para proteger a pessoa com deficiência que trabalha, nem nesse momento de pandemia. As normas que são aplicáveis à pessoa com deficiência são aquelas mesmas normas aplicadas aos demais empregados. Mas aí, como eu falei anteriormente, existem aquelas questões da preocupação com a saúde da pessoa com deficiência. Mas ele fez esses alertas que eu vou falar aqui para vocês. Ele falou que é inevitável, né, nesse processo que a gente está vivendo, nesses tempos que a gente está vivendo, que algumas empresas podem falirem, né? Então, elas podem quebrar e ter que demitir as pessoas. Se nessas empresas tiverem empregados pessoas com deficiência, elas também serão demitidas. Isso é uma consequência desse momento que a gente está vivendo. Existe também a possibilidade de algumas empresas diminuírem o número de empregados. Então, vamos supor, uma empresa que tinha mais de 100 empregados, que ela era obrigada a cumprir aquela cota por lei. E aí ela diminui o número de empregados, ela não tem mais aquela obrigação legal de ter pessoa com deficiência nos seus quadros. Só que aí ele fala assim, acontece que assim que voltar, né, a economia for se recuperando, essas empresas, essa empresa que diminuiu o número de empregados, ela pode voltar a ter 100 empregados ou mais. E aí ela terá que fazer novo processo de incluir nos seus quadros pessoa com deficiência para cumprir a cota. Então, por que demitir se ela terá todo esse trabalho depois para contratar novamente uma pessoa com deficiência? Então, eu achei muito prudente, muito, assim, essa observação que ele fez muito importante, porque não vale a pena você que já tem os seus empregados com deficiência, você abrir mão desse empregado e ter que fazer todo o processo de seleção novamente na hora que a sua empresa voltar a ter ter mais de 100 empregados. Uma outra coisa que ele falou é que o Ministério Público do Trabalho está observando e observará depois, porque agora durante esse período a fiscalização com relação ao cumprimento de cotas ele está suspenso, mas assim que voltar à normalidade, o Ministério Público voltará com a fiscalização para saber se as empresas estão cumprindo as suas cotas. Então, o que ele falou é o seguinte, se as empresas, nesse período, demitirem desproporcionadamente as pessoas com deficiência, isso será observado pelo Ministério Público. Então, se a empresa vai demitir, que essa demissão ela seja proporcional ao número de empregados com deficiência e ao número de empregados sem deficiência. Não pode aproveitar este momento para demitir totalmente todas as pessoas com deficiência ou demitir mais pessoas com deficiência. Isso será observado e, da mesma forma, essa fiscalização vai observar, então, esse ponto, né? Então, gente, até quando a gente vai contratar a pessoa com deficiência, o empregador sempre tem essa dúvida. Existe alguma norma específica para contratar a pessoa com deficiência? Não, não existe. As normas de contratação da pessoa com deficiência são as mesmas normas da CLT ou do concurso público para as outras pessoas. Também nesse tempo de pandemia não existe uma norma específica para garantir o emprego apenas das pessoas com deficiência. Então, a gente tem que considerar esses pontos, né, que foram colocados aqui e que a gente conta também com essa colaboração do empresariado brasileiro, de saber da dificuldade que a pessoa com deficiência já tem de entrar no mercado. E esse empregador que já tem essa experiência, que ele nos ajude nesse movimento de manter esses empregos.
que são tão difíceis de serem conseguidos para as pessoas com deficiência. Tá certo? Então, hoje eu nem vi aqui se tinha perguntas, mas depois eu vou olhar. A gente já esgotou o tempo, eram muitas as informações que eu tinha para passar, mas eu espero, sinceramente, que a gente tenha que o empresariado brasileiro tenha essa compreensão do que representa para a pessoa com deficiência ter um emprego. Que esse emprego, para ele, é muito mais do que apenas uma fonte de renda. É uma forma da pessoa com deficiência se incluir nesse mundo, né? Na sociedade, nesse mundo do trabalho. É ali que ele vai se sentir útil, vai conviver com outras pessoas. Essas pessoas que convivem com ele também terão essa oportunidade de saber como lidar com a pessoa com deficiência. Então, é um ganha-ganha, né? Não é só a pessoa com deficiência que ganha quando ela tem acesso ao mercado de trabalho, mas todas as pessoas que passarão a conviver com ela, tá certo? Então, era isso, e amanhã, no mesmo horário, nova live com novo assunto, tá bom? Tchau, tchau!